Estamos ao vivo? Continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Boa, estamos ao vivo. Eric Rodrigo de la Rocha, um dos convidados da noite, do aniversário do outro poeta crônico. Estamos sim. Vamos lá, estão entrando, a galera já está na área. O Rodrigo é esse mesmo. Lari Lima, Wendel Lopes, Valdec, grande Bruno, beleza? Rapaz, dá para acenar para as pessoas? Tô acenando aí para Lari, tô acenando para Bruno. A tecnologia, Instagram, gostei. Cara, boa noite, legal vocês estarem aqui. A gente começa a comemoração do outro poeta crônico, grande Lúcio, que é o meu segundo livro lançado lá no final de 2019, exatamente há um ano, dia 14 de setembro de 2019, eu estava lançando o outro poeta crônico, meu segundo livro, ele tá aqui, ó, sua capinha bonitinha, e aqui a gente vai fazer um sarau, vai chamar os convidados, a gente vai trocar uma ideia sobre o que foi esse livro, né? O que foi o lançamento dele, o que ele significa pra mim, como ele chegou nas pessoas. E aí a gente tem festinha, ó, não sei se dá pra ver direito, mas tem salgado, tem uma torta de banana com farinha de arroz, tá vendo? Eu sou um cara extremamente saudável, assim, e aí quem quiser, terminado a live, vocês podem vir pra comer comigo, afinal de contas é muita comida, eu tenho gastrite, eu não posso comer tudo isso assim. Então todos vocês e todas vocês estão super convidados para a live de aniversário do outro poeta crônico, aqui meu segundo livro, meu segundo filho, uma coisa bonitinha. Aí a gente vai falar muito sobre ele, assim, a gente vai declamar algumas poesias que estão nele. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, assim. Toda vez que vocês escreverem aí, leiam uma poesia, eu tenho que ler uma poesia. E não tem marcador de livro, não tem nada, assim. Então, cara, quando vocês mandarem eu ler uma poesia, eu leio uma poesia. E aí a gente fala sobre o background que existe por trás dele, assim. Mas, falando do livro propriamente dito, ele foi lançado depois do esgotamento do meu primeiro livro, assim, que é Um Poeta Crônico. Eu estou aqui trajado de um poeta crônico. E quando esse livro ele se esgotou, eu vi que tinha total necessidade de lançá-lo, assim. E aí essa semana toda a gente vai fazer de comemoração. Eu vou falar isso algumas vezes, porque tem público rotativo, né? A galera entra, sai, entra, sai. Eu vou falar isso algumas vezes. A gente tá na semana de comemoração do Um Poeta Crônico, do outro poeta crônico. Tô trocando os filhos. Leia uma poesia. O Lari me interrompeu aqui, eu tava falando. Eu vou ter que ler uma poesia. Não tem marcador de texto, assim, então eu vou abrir e ler. Fala uma poesia que fala sobre o Instagram, ó. Uma poesia que se chama Instagrando. E ela diz assim, ó. Já não dá para almoçar sem a obrigação de registrar, independente do cardápio, o flash já está no ato e a comida faz X. Tem um sábio que diz que a sede de registro construiu um novo inimigo, o vilão da lente, esse mente fantasiando a rotina do povo. Tudo é lindo, a grama é sempre verde, as férias são eternas, a galinha põe sempre ovos de ouro. E de grão em grão, de papo em pouco, vamos fotografando nada, banalizando as imagens, desfocando os focos, e instagrando as fotos. Boa! Veio bem a calhar, né? Eu lembro que no afã da explosão do Instagram, me veio na cabeça porque eu tava vendo muita foto de comida assim no Instagram. Uma vez com o Lúcio a gente tava fazendo um roteiro de um curta-metragem que ia se passar todo em stories, assim. E aí a gente começou a analisar uns stories muito bacanas de uma galera, e a galera posta tudo em stories. Aconteceu outro dia que eu fui postar que eu tava doando sangue. Eu sou um cara que tem muito medo de agulha, muito pavor de agulha. Eu acho que todo mundo que me conhece sabe o quanto eu não gosto de agulha. E aí eu postei que eu tava doando sangue, e a galera veio me perguntar se eu tava doente, se eu tava internado e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, cara, por que eu postaria se eu tivesse internado? Mas é comum, né? As pessoas agora fotografam tudo, fotografam prova do Enem, fotografam quando vão votar, assim. Então a gente aos poucos está instagrando essa questão de tirar fotos e de tudo mais. Esse roteiro está guardado, Lúcio, em algum caderno, assim. Longe de mim achar que eu tenho fãs ou grandes seguidores, mas vocês podem perceber que o meu cenário é completamente diferente, porque minha casa está em total reforma, assim, sabe? Zona de guerra é como minha casa tá, e aí o único lugar aceitável da minha casa no momento é a cozinha, que é onde eu tenho passado o dia inteiro enquanto o pedreiro faz o serviço dele. Então o caderno tá por aí, assim, tá em algum lugar.
As pessoas postam quando elas estão doentes. Isso é... Eu fiquei assim meio tipo, não, por que eu postaria isso? Aí depois eu tive que postar dizendo que na verdade eu tava doando sangue. A ideia era ser tipo um incentivo, né? Tipo, pô, se Shaw é super medroso e consegue doar sangue, então qualquer um consegue. A ideia era mais ou menos essa, assim, mas deu a saída pela culatra, assim, é tão grande. E aí essa poesia nasce disso. Da ideia de que, cara, a gente tá começando a instagrar as fotos, né? Nessa brincadeira de estragar as fotos. E aí vai ser isso a noite toda. Vocês vão pedir, então, eu leio uma poesia, eu vou ler uma poesia e a gente vai comentar sobre ela, assim. Eu também tenho que fazer muito agradecimento, porque a gente nunca faz um trabalho desse tamanho sozinho. Eu sou um autor independente, então significa que eu dependo de muita gente para isso acontecer. A independência ela se faz no coletivo mesmo. Eu lancei um poeta crônico de forma independente, o outro poeta crônico de forma independente, e o último, que deve se chamar O Último Poeta Crônico, para continuar minha sina com os belíssimos nomes de livro, também vai sair de forma independente. Uma outra brincadeira que a gente vai fazer, como essa semana toda de comemoração, eu queria deixar palavras-chave que vão formar uma frase no final. Por quê? Porque tem live hoje. Na quinta-feira, às 19 horas, tem a estreia do meu programa com Ian Fraser no YouTube chamado Teclado Disléxico. O nome do programa é Rascunho Porreta. E aí a gente vai falar sobre o processo de escrita num mix de programa de auditório, assim. Então a gente vai ter convidados, a gente vai ter jogos, um negócio muito bacana. Na quinta-feira de manhã sai uma edição especial do Que Você Está Lendo, meu podcast. Dessa vez eu serei um entrevistado e eu vou falar sobre o 1 ano do Outro Poeta Crônico. Quem está me entrevistando é Lorena Ribeiro. Lorena Passos Entre Linhas. Lorena, amiga, assim, parceiraça, e ela me entrevistou, o programa ficou muito bacana. Na sexta-feira tem um bate-papo com Anderson Chon, no hashtag Fala Escritor, que é um trabalho da Biblioteca de Ítalo, junto com a Fundação Gregório de Matos. Então no YouTube da... esqueci agora, eu acho que é o YouTube da Gregório de Matos, mas isso tem no meu Instagram. Eu vou estar trocando ideia assim, com os jovens da Biblioteca de Ítalo, que vai ser muito legal. E no sábado tem um sarau que acontece também no YouTube, no Facebook, na verdade. Mas todas essas informações estão no meu Instagram. Eu esqueci, algumas delas deveria ter anotado, esqueci. Mas você acha isso facilmente no meu Instagram. E cada uma delas eu vou dar uma palavra-chave. E aí no final vai formar uma frase. A pessoa que gravar um story com essa frase completa, aí vai ter que me marcar também para eu ver, ela vai ganhar um brinde e a gente só vai ter como saber que brinde é esse no final, assim. Então a palavra de hoje é Shon, só isso. A palavra de agora é Shon. E aí a gente vai juntar essa palavra com outras palavras e sabe-se lá Deus qual é a frase que isso vai dar. Então, palavra de ordem é Shon. Vamos receber nosso primeiro convidado? Rodrigo de la Rocha. Cada convidado hoje significa alguma coisa, assim. E aí eu vou, assim que ele solicitar, eu vou explicar por que Rodrigo foi um desses convidados. E a graça é que eu pedi para que eles declamassem uma poesia do Outro Poeta Crônico. Então eu nem sei qual que o Rodrigo escolheu. E aí eu vou também ser surpreendido por essa escolha dessa poesia, assim. Solicita aí, Rodrigo, para você entrar nesse bate-papo aqui junto comigo. O Rodrigo é poeta baiano, um dos melhores declamadores que essa Salvador já viu, assim, é um cara muito inteligente, muito bacana, tem um trabalho incrível com o coletivo Atuar, e por isso que ele está fazendo parte dessa festa, assim. Rodrigo, vou te oferecer uma empada, você quer? Uma empadinha aqui, enquanto... assim você vem mais rápido depois. Uma empadinha de frango, bom. Você tá no PC? Eita, rapaz, deu formiga. E já era. Ih, rapaz, no PC eu não sei se tá, não. Eu acho que tem que estar no celular, velho. Veja aí se você não consegue correr pro celular a ponto de fazer a nossa participação. Eu posso chamar a Lorena antes disso, porque aí é o tempo que você se ajeita. Pode ser? Pô, a empada cai bem mesmo, Ricardo. Caramba. Ricardo foi o último convidado do O Que Você Está Lendo. A gente falou sobre quadrinhos para quem não gosta de super-herói. Então foi uma conversa também muito bacana. A gente deu várias sugestões de quadrinhos, assim. Para quem não sabe, eu tenho um podcast chamado O Que Você Está Lendo. Desculpa.
que é um podcast que fala sobre livros, leitura e literatura. Então toda semana eu recebo alguém muito bacana. Essa pessoa mandou aqui. Essa pessoa dela, né? A gente tem uma temática, a gente fala sobre isso, e com o Ricardo foi sobre quadrinhos. Ele é um cara que é um psicólogo que fez o TCC dele em Rodrigo de la Rocha. Não, o TCC dele em Rodrigo de la Rocha, não. Salve, salve. Ele fez o TCC dele em Tá Grande meio torto Rodrigo. aqui por causa do fone, mas vamos lá. Vou tirar o fone aqui. E aí, galera, tudo Você bom? me escuta bem? Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, meu irmão. Especialmente Cara, para te homenagear aí, é uma honra sempre. pô, que legal, velho. Bom ver você. Pô, tem tempo que a gente não se vê. Quer dizer, tem um tempo que todo mundo não se vê, né, velho? É sempre bom falar com você. Você é um cara incrível, assim. E é como eu falei, cada um dos convidados representa uma coisa. E o que eu trouxe você aqui para representar o declamar, assim. Eu já falei algumas vezes que eu acho que você e o Evan Newton são as melhores pessoas que eu já vi declamando em Salvador. E Rapaz, aí eu tive essa honra de ouvir uma poesia minha na sua agradeço. voz. Vamos nessa. O poema que eu escolhi é metade poema, metade crônica, né? E afinal é um outro poeta crônico. Mas, vamos nessa. Eu escolhi esse poema, bem, é engraçado porque foi o primeiro poema que eu vi, mas ele bate completamente com o meu momento atual, assim, né? Vamos lá, eu vou dar uma lida nele então, né? Chama-se Cinco Coisas que Deveríamos Parar de Fazer. Inclusive é o primeiro texto do livro, né? E não é porque é o primeiro texto do livro, eu li outros, mas realmente esse me pegou de surpresa, né? Porque geralmente o primeiro texto do livro não me pega de surpresa e esse me pegou, né? Mas vamos lá. Primeiro, beber. A sobriedade é chata, eu sei. Mas manter-se inconsciente é somente um presente de quem não encara o real. Segundo, falar mal. Todos temos defeitos, mas o pior deles é nos acharmos perfeitos a ponto de apontar o dedo só por diversão. Terceiro, negar o coração. Aí não dá. O ser humano que não quer se apaixonar perde o que há de melhor. Essa onda de coração gelado é um caminho falho, acredite em mim. Quarto, ignorar o fim. Desculpa, mas tudo um dia acaba. O que não dita um insucesso. O final é só um ponto de reflexão, de qualificação. Nos mostra que o risco valeu a pena e que arriscar para valer é a melhor opção que podemos ter. Quinto, acreditar em livros de poesia que tem uma picardia de dizer para você o que não deve fazer. Muito bom, mestre. Gratidão. Legal esse poema. Cara, você sabe que no dia do lançamento, eu contei até essa história no podcast que vai sair na quinta-feira. No dia do lançamento, uma senhora pegou o livro e começou a ler essa poesia. E aí ela Olha, foi vendo as coisas, né? Ah, não pode beber, não pode ignorar o fim, não sei o quê. Só que ela parou no quarto. Então, para ela, a poesia realmente era sobre alguém que estava dando conselhos do que não fazer. Ela não leu até o final. Então, ela parou ali no quarto e mudou. Quando, na verdade, a poesia é o inverso disso. A poesia está dizendo, tipo, velho, você está acreditando em guru? Você acha que eu estou aqui para te dar algum tipo de conselho? Eu não estou aqui para te aconselhar ninguém, pô. Estou aqui para escrever umas poesias e você lê, assim. Só que ela parou e mudou a página e já de era. repente, para ela, o poema era aquilo mesmo, né? De repente, para ela foi tão bom que ela ignorou o conselho do poeta de não acreditar no poeta, né? Pode ter sido também, né? Mas eu vou te falar, Eu acho assim, que o né? melhor Ele bate comigo, assim, esse momento, porque, bem, desde março, né, enfim, né, sei lá, eu tô encarando, assim, a pandemia com a maior sobriedade possível, assim, sabe? Eu sei que estamos numa situação, né, que é um apocalipse zumbi, né, e não sabemos se isso vai terminar, né, e realmente não tem nem palavras para descrever o tamanho dessa tragédia, né, ainda mais por todo o contexto político, né. Mas eu tenho tentado, na minha possibilidade, nos meus privilégios também, reconheço, são muitos,
tenho tentado ficar de cara, né? Tenho tentado ficar o mais ativo possível, né? Para que eu possa fazer algo desse momento, né? Para que não seja mais um ano ficando doidão toda hora, porque a realidade é opressora, né? E é justamente isso, cara. Essa primeira estrofe, sabe? Se a gente. A sobriedade é chata, né? Beber poderia ser fumar, poderia ser qualquer porra, né? Enfim. Mas se a Sair gente do não encara. seu, sair do seu Se a estado gente não encara normal, o né? real, a gente não muda. A gente não muda nunca, né? A gente não muda a nossa vida, a gente não imprime nossas possibilidades, novas possibilidades na nossa vida, se a gente não encara um dia de cada vez. A gente fica sempre naquele discurso, ah, não, pô, mas eu vou fazer tal, mas pô, tô cansada, eu tenho que fumar esse, ah, não, eu vou beber. Pá. Uma coisa é você ficar sempre de cara, uma hora é bom você tomar uma cervejinha, pá, tal, né? Mas não o tempo inteiro também, né? É, as coisas não podem ser, digamos assim, uma fixação, né? Digamos assim, não pode ser uma coisa que você, eu preciso disso para sobreviver, senão você não está vivendo, você está vivendo de muleta, né? Mas claro que são vários contextos diferentes, né? Tem contextos que realmente é muito difícil você encarar de cara, né, velho? Tem um amigo que ele vive no, enfim, ele vive num morro lá no Rio de Janeiro que tinha uma época lá que era tiroteio todo dia, né? E E aí encarar isso de cara é difícil pra caramba, meu irmão, tá ligado? Porque você Não fica como é difícil. morrendo de medo, né? E aí como é que você vai julgar alguém que tá ali cheirando ou fumando ou bebendo? Porque como é que você vai viver numa realidade que você ouve tiro pra tudo que é lado todo dia, cara? Sabe? São Agora, a muitos gente não contextos precisa diferentes. ir longe, não. Assim, o que eu tenho visto, e eu me uso como exemplo, assim, a galera que está fingindo ser forte nessa quarentena, assim. Eu mesmo cansei de fingir ser forte. Agora, para mim, é tipo, velho, eu vou escancarar as minhas fraquezas, eu vou começar a mostrar de que algumas coisas eu não estou aguentando mesmo, e é por aí, assim, Sim. e verbalizar isso, tipo, cara, não tá dando mais. Hoje, quando eu fui no meu trabalho, porque eu trabalho em duas escolas e elas insistem em não depositar o salário, eu tenho que ir lá pegar, porque a gente vive no século XVI. É, aí, quando eu estava saindo de lá, ela estava falando sobre a quarentena e tudo mais, não sei o que, ela falou, não, mas você é um cara paciente, Sean, você aguenta, né? Eu falei, cara, não sou. Não. Eu posso até ter um pouco de paciência, mas aguentar, porra, há quanto tempo a gente está em casa, assim? Então, a sobriedade é chata, eu sei, mas a gente tem que encarar o real. É, é isso aí, meu cara. Pô, isso aí foi um presente pra mim, cara. Eu lhe agradeço. Eu vou guardar esse poema pro resto da vida, né? Pô, que legal. Realmente, tem várias coisas. Eu tava negando paixão esses tempos. Ah, nunca mais vou me apaixonar. Pô, aí, depois de vários relacionamentos traumáticos, né? Relacionamento abusivo, tudo mais, né? Ignorar Normal, o fim, né? normal. Não, eu não quero acabar, mas já acabou, tem que seguir adiante. Rapaz, esse poema me pegou de jeito, velho. Agradeço Mas demais, velho. mesmo que ele está falando é para a gente também ignorar o poeta. O livro começa com a frase assim: 50% das coisas que eu falo são mentiras que você tem que acreditar e os outros 50% são verdades que você deve duvidar. Então o livro já te pede para duvidar do próprio livro. Então, você pode levar como conselho, mas pode não levar também. Eu sou um cara Fica que nessa. gosta mais de história mentirosa, tá ligado? Do que de fatos chatos. História mentirosa acaba sendo melhor, né? Então, Eu mesmo aqui, ó, eu vou ler as poesias e vou contar as histórias que estão por trás delas. Várias dessas histórias são mentiras, mas são muito mais legais do que as histórias de verdade, assim. Então, não é, cara. É isso o aí. poeta é um fingidor, né? A gente sempre soube disso. Com certeza, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Mas Exatamente. é isso. Rodrigo, Vou nessa. obrigado. Gratidão. Fica bem. Eu sei que você está em aula, né? Um Você abraço. fugiu da aula para participar aqui. Eu Velho, tô fica bem. na hora do recreio forçado aqui. Aquele abraço. Valeu, irmão. É nóis aí.
Cara, que legal. Rodrigo de la Rocha. Esse cara é incrível. Procure o trabalho dele, adicionem ele no Instagram, onde quer que seja, assim, ele declamando as poesias dele. Nossa, é um negócio muito bonito. Então, o Rodrigo estava aqui para representar esse declamar, assim. Eu adoro declamar. E eu acho que as pessoas gostam de me ver declamando. Eu gosto de ver o rosto das pessoas quando eu estou declamando a poesia, assim. Principalmente Nós Merecemos Muito Mais. Eu acho que sempre foi de alguma forma impactante. Eu acho isso muito bacana, assim, a reação das pessoas é um negócio que me alegra muito. Vamos lá para a segunda convidada. A gente tem 5 convidados hoje, assim, convidados, não, convidadas, né, porque a maioria é mulher. Um deles já foi o Rodrigo de la Rocha, a gente tem Lorena Ribeiro, temos Maria Ávila, temos Valdec onipotente, onipresente, e temos a chefe geek Lari Lima. Lorena, você está por aí? Manda um alô aí para você entrar na live. Lorena é parceiraça, assim. Eu já perdi as contas da quantidade de vezes que a gente fez live junto, apresentação junto, assim. A gente se conheceu há pouco mais de um ano, acho que um ano e uns 4 meses, e desde aí a gente não consegue parar de trabalhar junto. A última live que a gente fez, a gente nem sabia que o outro tinha sido convidado. Quando a gente entrou na reunião, estava lá a Lorena, eita, ó nós de novo, assim. Foi um negócio muito, muito bacana, além do trabalho com passos entre linhas e tudo mais. Então, enquanto Lorena manda um alô, eu vou ler uma poesia naquele esquema. Ó, vou abrir, não está com marcador de nada, assim. Vou abrir, leia, conto qual é a história que tem por trás dessa poesia. Abri na mesma. João, o atrasado. Essa poesia é assim. João acordou atrasado, sentou-se na cama, lamentando o horário, se arrumou rápido. Tomou café atrasado, beijou sua mulher atrasado, o filho ainda nem estava de pé, atrasado. Chegou no trabalho, viu o chefe com um olhar endemoniado. João, você faz tudo errado. Entrou em sua sala, xingando o maldito tempo, mas logo percebeu que era o culpado. Percebeu isso tarde, percebeu atrasado. Voltou para casa, deixou o trabalho de lado. Seus chefes bravejava, foi totalmente ignorado. No seu lar, chegou, viu sua linda mulher e a beijou. Com seu filho, já de pé, arregaçou as mangas e o abraçou. Agradeceu ao tempo. Estar atrasado é somente a falta de um bom aproveitamento. O tic-tac toca para todos, mas quem o aproveita melhor é quem sabe viver o momento. A história dessa poesia foi por conta de uma ONG. Eu trabalho numa ONG, trabalho dando aula, e eles me pediram para fazer uma poesia porque os alunos estavam chegando muito atrasados. E eles queriam que, de alguma forma, conversar isso com os pais sem parecer que aquilo tinha cara de esporro, assim. Então, eles me pediram para fazer uma poesia para que a gente começasse o diálogo sobre os alunos que estavam chegando atrasados. E aí nasceu essa poesia, João, o atrasado. João não era o nome de nenhum dos alunos, por isso que eu escolhi para falar sobre. Assim. Lorena caiu e voltou? Pronto, Lorena, estou aqui esperando. Você quer que eu te ofereça empadinhas também, como eu fiz para Rodrigo de la Rocha? A gente tem empada em boliviano, que eu nunca entendi por que se chama boliviano, se ele não é feito na Bolívia. Temos um pastel de forno que está com formiga. Temos, deixa eu sair da frente. Temos uma torta de banana com farinha de arroz, torta completamente, extremamente saudável. Eu consegui manter o meu físico do auge dos 56 quilos, de 58. Eu já não tenho tanto, já não estou roubando de mim assim. E tem muita história, Maria. Pô, que bom que você está gostando de conhecer as histórias que estão por trás desse livro, né? Esse livro, ele foi lançado, ele foi feito em 2016. Eu terminei de escrever ele lá em 2016, mas eu só consegui publicar ele em 2019. Então, passou muita coisa na minha vida até ele ser publicado, assim. Então, foram muitos amores, muitas decepções, muitas aventuras, assim. Então, foi muito bacana. Por isso tem muita história, tem muita vida por trás dele. Lorena, muito boa noite. Olá. Boa noite. Tô tranquila, meu celular travou, por isso que eu caí. Não, tá de boa, assim. Você me explicou que o seu celular não tá te deixando participar das lives, né? Pois é. Então vamos, antes que ele interrompa, assim. Vem cá, quem é que você... eu ia te apresentar, eu acho que todo mundo sabe quem é a Lorena Ribeiro, né?
Precisa apresentar, Lorena, você acha? Se eu quero me apresentar, se você vai me apresentar, Tá, então eu apresento. Lorena, ela pode. tem um canal chamado Passos Entre Linhas, que é assim, um projeto fantástico, onde ela apresenta autores e autoras negras, é, literatura especificamente brasileira, né? Muita gente do Nordeste, muita gente baiana, então ela apresenta vários autores que, na certa, vocês não conhecem, então procurem o trabalho dela para conhecer, além de que ela está lançando o livro dela, né? Agora a Lorena está do lado de cá, do lado dos autores, que é o Divertido Glossário da Jana, um livro que só tem personagens negros e negras. E o que é bacana, que eu falei com Lorena, é que quando a gente vê livros com personagens negras, normalmente a cor de pele é meio clarinha, assim. E ela fez questão de que não, se não precisasse clarear para ficar parecendo branco tingido de marrom. Não é assim, não. A galera é negra, negra mesmo. Eu achei isso muito bacana, Lorena, muito bacana. Além de que o livro é fantástico, é um livro infantil, assim, então fala também sobre o livro. Obrigada. Começou a travar aqui já, mas eu espero que dê tudo certo. A gente está te ouvindo. Então, o livro foi revisado, né, por Anderson Chon, ilustríssimo Anderson Chon, e Evanilton Gonçalves. E aqui a capa do livro, O Divertido Glossário da Jana, e é um glossário mesmo. Jana tem 7 anos e ela dá as próprias significações para algumas palavras que fazem parte do dia a dia dela. E é muito divertido. Eu tô amando meu livrinho, meu filhote. E é isso. Como Anderson, eu também estou uma escritora independente. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre os meus trabalhos, falem comigo. Tem o site, eu lembrei do site, www.eulorenaribeiro.com. E é isso. Lá tem toda a minha vida profissional, eu acho. E você escolheu qual poesia para ler, Lorena? Aniversário, né? Docinho, salgadinho. Ela é como brigadeiro. Ela é como brigadeiro. Deixa os lábios doces, dá vontade de morder aos poucos. Fica bem com qualquer cor. Chama atenção nas fotos e melhor que visual é o seu interior. De uma doçura incomparável, cheia de granulado, no pote ou no prato. Faz uma tarde de domingo o melhor lugar para se estar. Ela é como o brigadeiro. Doce, gostosa, linda. É impossível recusar. Anderson Chon. Cara, que legal, mano, que legal. Essa poesia foi escrita por conta da Lari Chef Geek. Ela queria postar alguma coisa que fosse poético e que envolvesse comida, assim. E como ela é muito dos Ah, doces, aí eu tentei fazer uma comparação, sendo o mais respeitoso possível, assim, para que não soasse como se eu estivesse objetificando mulheres nem nada do tipo, assim. E acho que sim. consegui. No equilíbrio, eu Sim, consegui sim. mostrar, falar muito mais sobre doçura, a doçura das mulheres, assim. Que legal, nossa, eu tô Sim. gostando disso. Lari, desculpa se eu tirei sua poesia, viu? Se você tinha escolhido essa. Não, é engraçado que no podcast você escolheu as 5 coisas que deveríamos parar de fazer, né? Pois é. É. Parece que É, estamos conectados todos. tá todo mundo conectado, assim. E na quinta-feira, aproveitando Lorena aqui, como eu falei inicialmente, a gente tem um podcast especial com o Lorena me entrevistando. Então eu falo da trajetória de um ano do outro poeta crônico, assim, nossa, foi muito divertido, muito mais, assim. João, conta uma poesia que realmente aconteceu. Nossa, essa realmente aconteceu, Balu. Sabe que eu falei que o poeta é o filho de dois, ficando mais em mim, pô? É verdade. Lari, de fato, me pediu para escrever sobre, assim. E Lorena também pode falar sobre a mostra literária, né? Saiu hoje um primeiro teaser da mostra literária. Conta aí pra gente, que é a segunda edição, Isso. e nada melhor do que você falar sobre, porque a gente se conheceu na mostra literária, né? Depois de um Verdade. episódio
não precisa mais a gente voltar nele, Controverso. Sim. mas foi muito bacana que a gente acabou se conhecendo. E isso a gente se conheceu na Mostra Literária de Salvador, né? Ano passado aconteceu em abril, acho que em abril. E aí esse ano eu fui convidada junto com o Deco, eu vi que Deco apareceu por aqui, não sei se ele ainda tá. Junto com Deco Lipe e Helena Nascimento, fomos convidados pela Rebeca. Eu esqueço o nome de Rebeca, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Enfim, Rebeca por Lisboa, não é? Rebeca Lisboa, eu tava pensando, é o nome de um país, mas eu não. De uma. Ah, enfim. Eu não tô nem sabendo mais o que é Lisboa. Gente, não me cancelem. Eu não. Ah, Então, Rebeca Lisboa convidou nós três para poder organizarmos o evento junto com ela. E aí o evento esse ano, por conta da pandemia, vai ser 100% online. Temos o Anderson Chon convidado para fazer parte, aí tô dando spoiler já, viu? Convidado para fazer parte da mesa de abertura, junto com o Valdec Almeida, que vai estar aqui também. Então, assistam a que é o mostra, próximo. vai ser tudo totalmente online, de graça. Participem, vão ter oficinas de 9 de outubro a 11 de outubro. Vai ser massa. Massa. E o outro poeta crônico, ele nasce ali. Naquele evento, eu ainda tinha um poeta crônico, eu acho que eu tinha pouquíssimos exemplares. Aí a gente faz aquela mesa que foi muito bacana, assim. E aí, quando termina a mesa, as pessoas que estavam ali gostaram da nossa apresentação e compraram os últimos exemplares que eu tinha do Um Poeta Crônico. Então, o engraçado é que, antes de ser convidado para esse evento, eu lembro o dia que Pedro me ligou, assim, porque horas antes dele me ligar, eu estava chorando em casa, dizendo que não existia mais carreira de escrita. Porque eu estava vendo todo mundo evoluindo e eu estava ficando parado em casa, estava literalmente chorando, mal com isso, assim. Aí Pedro vai e me Uhum. liga, me convidando para o evento. O evento é um sucesso, eu consigo vender todos os últimos exemplares do Um Poeta Crônica. E eu falo, ó, velho, eu tenho que lançar o segundo livro, porque esse livro estava pronto desde 2016 e eu não lancei em 2016 por um motivo que vocês vão conhecer se vocês ouvirem o podcast na quinta-feira. É uma história Ouçam. longa, mas está lá bem detalhado no podcast, e por isso que eu não lancei ele em 2016. E aí, em 2019, eu junto ali o meu rico dinheirinho, porque eu já não tinha mais nenhum outro livro para me apresentar e tudo mais. Então, ali nasceu a necessidade de ter o outro poeta crônico, assim. Bacana. Tinha que ser, né? Tinha que ser, Tinha que exatamente. ser. Lorena, brigadão pela presença. A gente Obrigada ainda pelo vai se convite. ver, estar juntos bastante, eu tenho certeza. Né? Leiam outro poeta crônico. E leiam o Divertido Glossário da Jana. Também, também. Deixa eu pegar também. Também. Pronto, aí sim. Beijo, gente. Boa festa, Sean. Olha aí a barriga, viu? A Beleza, pode gastrite. deixar. Deixa eu aproveitar e fazer os agradecimentos. Assim, eu sou um cara que acho que a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que fizeram o nosso sucesso, assim, e é importante a gente nomear essas pessoas para que elas saibam que essa gratidão está sendo destinada a elas. Então eu fiz aqui uma listinha para eu não esquecer, mas se eu esquecer de alguém, assim, nossa, perdão, desculpa, mesmo. Então primeiro eu vou agradecer a todas as pessoas que compareceram nos lançamentos do Outro Poeta Crônico. Ele foi lançado inicialmente em 2 finais de semana, um na Biblioteca Central e outro na Porta dos Livros. Então, todas as pessoas que estiveram ali, muito obrigado mesmo por uma força gigantesca. Eu estava muito ansioso por aqueles dias, assim, vocês me ajudaram bastante. Então, eu tenho que agradecer especificamente a Lari Chef Geek, porque ela edita esse livro desde 2016, ela ouve as histórias desse livro desde 2016, assim, então a gente teve muito junto no processo do livro. Agradecer a Thiago Magu, porque ele gravou assim um material do Outro Poeta Crônico, das apresentações. Acabou que eu não vi esse material, Magu. Se você ainda tiver ele, me mande para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas a boa vontade de ir lá e de gravar, assim, então obrigado, Lari Magu, brigadão. Agradecer a Clara Elizabeth, porque foi ela que tanto editou quanto corrigiu gramaticalmente o livro. Assim. Então, eu dei alguns toques de construção de poesia que foi muito bacana, e o português. E é isso. Quando eu lancei Um Poeta Crônico, eu nem sabia muito o que eu estava fazendo, então eu não sabia que tinha que ser revisado.
E aí esse outro poeta crônico a gente revisou bastante. Então, se hoje não tem erro nenhum de português, muito graças a Clara Elizabeth também. Aline Moura, Rodolfo Queiroz e Ana Amélia, eles foram responsáveis pelas imagens, assim. Ana Amélia tirou as fotos de lançamento do Outro Poeta Crônico, Aline Moura tirou a foto da capa do Um Poeta Crônico e Rodolfo tinha tirado a foto do que seria a capa do segundo livro, lá de 2016, mas acabou não rolando, assim. Mas não é por causa disso que eu não sou grato a ele, assim. Agradecer a Gisele. Gisele chegou agora, assim, me deu um novo olhar para o livro, assim, um olhar muito bacana, assim. Eu acho que eu estou redescobrindo algumas coisas do livro pelo olhar dela. A Lúcio, porque Lúcio fez uma poesia clipe que se chama Conversas com o Ventilador, uma poesia que existe dentro do livro, e essa poesia também está no YouTube, como uma poesia clipe que é muito bacana. E Gleidson, ele é o mandatário ali da Cloud Filmes, e ele fez um curta-metragem baseado num conto meu chamado O Dia do Yuri. E o Dia do Yuri também está dentro do Outro Poeta Crônico. Eu vi que tem um monte de pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar elas de volta. Show, eu estive representando o quê? Ah, Lorena, desculpa, eu não falei, né? Você representou para mim Recomeço, porque depois que eu te conheci, um monte de coisa aconteceu e que não tinha acontecido antes. Então, estar ali na mostra literária, te conhecer ali, para mim, representou Recomeço. Foi quando eu vi minha carreira enquanto escritor indo para um outro rumo, que é um rumo que me agrada muito mais hoje em dia, assim. Então é isso, você representou Recomeço. Vou pegar as perguntas aqui de Magu. Poesia, inspiração ou trabalho duro? Mito ou verdade? Cara, Magu, eu não sou dono da verdade assim, velho. Mas eu acho que trabalhar com escrita é trabalhar. Então, eu me sinto um trabalhador. Então, para mim, eu preciso muito escrever sempre para aprender a escrever, ler sobre escrita, estudar sobre isso. Então, eu não sou muito de inspiração, não. Lógico que alguns dias você tem dias melhores, outros dias não, assim. Mas a inspiração como o combustível da escrita, eu acho que o combustível da escrita é o trabalho mesmo, assim. Vamos lá. Poeta crônico, quântico, DNA avançado, eu não entendi o que você quis dizer. JP, meu vinho. Vamos lá. Então vamos para o terceiro convidado da noite, que é Valdec. Valdec, você está aí? Por favor, apareça enquanto eu leio outro poema do outro poeta crônico e explico qual é a história que existe por trás dele. Ó, de novo, sem nada, abrir. O Semi-Conhecido. O poema diz assim: manhã de domingo. Deixa eu ajeitar a câmera, que a luz está na minha cabeça. Manhã de domingo, atravessei a rua e vinha do horizonte os passos calmos de um semi-desconhecido. Desculpa, de um semi-conhecido. Começou meu desespero. E se ele falar comigo? Nem lembrava o seu nome, Marcelo, Henrique ou Danilo. Vou atravessar para o outro lado e ele nem irá perceber. O fluxo dos carros impediu a minha ação. E o semi-desconhecido vindo em minha direção. Eu acho que estou perdido. Comecei a treinar um aceno amigo. Então ele se aproximou, passou por mim, nem me avistou. Meu desespero calado não era mais necessário. Passou batido. E algo foi entendido. Esse não era um semi-conhecido. Era um semi-desconhecido. Cara, que isso é muito de... Isso acontece comigo pra caramba. Assim, de passar na rua, você sabe que você conhece aquela pessoa, mas você não sabe de onde, assim. E aí você fica desesperado, porque se aquela pessoa falar com você, qual vai ser a sua reação? Então essa poesia nasce disso. Desses semi-conhecidos que você vê na rua e você não sabe o que fazer. Valdec, o onipresente da poesia. Boa noite, Valdec. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Cara, tô bem, tô bem. Tô feliz Parabéns, né? Obrigado. Que o primeiro aniversário do filho, com brigadeiro, com empadinha, com formiga e tudo, né? Com formiga e tudo. E pior que eu não tenho nem como ir ali abanar as formigas, porque senão eu vou sair daqui e tal. Então, depois eu me viro, assim. Mas tá tudo bem, tá tudo em casa também. Né? Força da natureza. Dizem que formiga é bom para as vistas. Cara, você sabe que eu descobri isso?
eu não sei se todo pai ou mãe fazia isso para não ter que ficar catando formiga do açúcar e o filho acreditava, ou se realmente faz bem para a vista, assim. É, de, de certo, eu não uso óculos, então acho que tá valendo, né? Tem que fazer muito esforço para enxergar a formiga. Cara, Valdec, você tá aqui, Valdec, porque você, para mim, representa começo. Se Lorena representa recomeço, para mim você representa começo, porque eu lembro do Fala Escritor. O Fala Escritor era um evento que acontecia na livraria Saraiva, do Shopping Guatemi, e era um vestibular de poeta. Era simplesmente um evento onde as pessoas iam lá para declamar poesia, só isso, assim. E não tinha julgamento. Você chegava com a sua poesia, declamava, as pessoas ouviam, aplaudiam e pronto, assim. E era um negócio muito legal, muito legal. E Valdec e Carrano estavam por trás desse evento, assim, né? E quando eu cheguei lá com a minha poesia, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era muito verde, eu tremia muito, assim, e eu fui muito bem aconselhado por esses caras. Então eu sou muito grato mesmo a você, Valdec, muito obrigado, muito grato a Carrano, porque foram pessoas que quase me adotaram, assim, para me entender como é que funcionava a poesia. E aí eu acho que 7 anos depois do lançamento do meu primeiro livro, 1 ano depois do lançamento do meu segundo, eu acho que eu já entendi mais ou menos o que é essa poesia. Então, obrigado, Valdec. Eu acho que a gente tem aprendizados múltiplos e mútuos, né? Simultâneos, sincrônicos, sei lá, tantas palavras que a gente pode usar aqui, eu acho que não há poesia, não há arte que tenha uma classificação. Eu não consigo classificar. Eu acho que cada pessoa, em cada momento, está no seu máximo, né? É o cânone daquele momento, daquele instante. E o Fala Escritor tinha essa percepção de não ter uma hierarquia, de não fazer acepção de valores, se era um poeta, um escritor da academia, ou se era da esquina, da quebrada, o iniciante de escola ou não. E a gente percebe que isso deu caldo, né? Porque assim, todos crescemos juntos, na verdade. Né? A gente sempre tem que ter um ouvido para um poeta, né? E ali era também um ouvido. Apesar de o nome ser Fala Escritor, tinha muitos ouvidos ali dispostos, né? E muitas amizades se fizeram, muitas coisas aconteceram, e dali nasceram e cresceram muita coisa. Cara, eu nem sabia que existia uma cena de poesia, assim. Eu não sabia, quando eu lancei o livro, meu primeiro livro, eu não sabia que existiam outros poetas, que existia um movimento de poesia acontecendo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Fala Escritor, eu fiquei encantado, assim, eu fiquei encantado com a ideia de que, pô, tinha gente que não ia declamar, tinha gente que só estava ali para escutar poesia, assim. Então, dentro de um shopping, que é talvez o maior símbolo do capitalismo, dentro de uma livraria que é extremamente cara, a gente sabe como os preços da Saraiva, existe ali um gueto de pessoas que estavam só declamando poesia. E, pô, era um negócio muito bacana. Fazia os meus sábados muito mais alegres, mas tudo tem começo, meio e fim, ou, como Raul Seixas, início... esqueci qual é a ordem do Raul Seixas mesmo. O fim, o início e o meio. O fim, início e meio. Exatamente. Eu quero mandar um salve aí para a Celi Araújo, contadora de história, para minha amiga querida Lorena, para Emerson Vulcão e para todos e todas que entraram aí. Alguns a gente não consegue identificar pelo código que bota no Instagram, né? Mas estamos aí. Poesia na veia. E qual poesia você escolheu, Valdec? Olha, eu escolhi a poesia. Primeiro eu vou te mostrar a camisa que eu estou aqui, né? Que é gratidão. Eu cheguei assim no armário e escolhi a camisa. Peguei assim, né? E olha a camisa que eu tava. No dia, você estava com essa camisa, gratidão. A mesma camisa. Não existe coincidência, né? Para mim são sincronicidades. Eu escolhi o poema Oração Crônica. E antes de ler o poema, eu queria fazer aqui jogar umas palavras aqui, não do poema, mas você se intitula o poeta crônico, e aí eu fiquei pensando no poeta cômico, no poeta irônico, né, que rima com isso e que faz sentido também com você mente e desmente ao mesmo tempo, né?
Então tem uma ironia ali fina, sutil. Você diz coisas que não diz. Isso é arte, né? Isso é o estilo do poeta Anderson Chon. Então vamos aqui à oração crônica. Oração crônica. Pai nosso que estás no céu, ou se já tiver saído do trono, venha resolver essa balbúrdia, pois você é o verdadeiro dono, e já percebeu o absurdo que fizeram com o seu mundo, desça e venha resolver. O pão nosso de cada dia já não é nosso, e não tem todo dia. A fome derrota o corpo e a alma, calando o ouvido e cegando a fala daqueles que não colocam mais as pernas para trás e nem apoiam os joelhos. Não nos deixeis cair em tentação, mas a ameaça vem na contramão, pegando todos de surpresa. Não há um ser que mereça viver nessa confusão, nem aqui na terra e nem aí no céu. Livrai-nos de todo o mal, e pelos que já foram, e pelos que ainda vêm. Amém. Amém. Eu ouvi um amém. Ouviu, amém. Aí Muito bom, Valdão. tem alguém aí, ADM Thiago, dizendo amém, irmão. Amém, Magu. Pô, Valdir, por que você escolheu ele? É assim, poderia ser vários, né? Poderia ser vários poemas. Mas a gente bate o olho assim naquele que... Acho que o momento também chama, né? Eu acho que esse poema diz muita coisa. Ele traz muita reflexão sobre, inclusive, o que a gente passa, né? Os momentos políticos atuais e de desmandos e de falta de fé. E para que fé? E fé que mata, fé que cega, enfim. A gente poderia fazer aqui uma série de trocadilhos e considerações a respeito desse texto, que o Pai, entre aspas, né? O que está no céu, se tiver trono, né? Há um trono? São perguntas e ao mesmo tempo respostas, né? São as ironias que você traz e que a gente acaba também, inclusive, podendo fazer um paralelo com o momento político atual e todas as perdas, né? Não só as políticos sociais, como as vidas que se foram e por aí vai. É um poema que mexe, que cutuca essa crença judaico-cristã que nos mantém escravizados de algumas coisas e cegos para outras, né? Enfim, que a morte, por um lado, para uns, a gente não... Isso falando em cristãos, né? Cristãos de todas as colorações. Hoje a gente vê cristãos pregando a morte, enfim. Então pode-se fazer aqui uma série de ilações e de buscas teóricas, filosóficas, religiosas, enfim. E é um texto que é bem atual. Pô, que massa, assim. E o engraçado é que, no final das contas, isso deve acontecer com você também, né? A gente escreve tanto, e eu digo isso em quantidade, que algumas coisas elas se perdem, assim. Como eu estou brincando de contar as histórias que existem por trás dos poemas, cara, dessa eu nem me lembro. Eu não lembro em que situação eu escrevi esse poema. Mas você falando tudo isso agora, com certeza eu devo ter escrito nessa direção. Tudo bem que não foi do agora, né? Mas a gente já está passando por situações que estão retratadas nesse poema há bastante tempo. Então, alguma dessas coisas me incomodou e acabou virando poesia, assim. Eu acho que um pouco do escrever é isso, né, Valdir? São esses incômodos que estão ao nosso redor, assim, ou então a coisa que já está ali angustiando o peito e você não consegue botar para fora e você meio que vomita nos versos, né? E usar de artimanhas, né? De pegar ganchos em textos que já existem, em filosofias que já rolam, né? Como se fala das memórias coletivas, porque a mensagem consegue chegar mais próximo, né? Causa impacto, causa o desconforto na leitura. Para mim, assim, no sentido
da fé cristã, nem tanto, porque eu tenho minha coloração de fé são várias, né? Eu acredito em muitas coisas, mas assim, é um texto que traz uma oração que é milenar e que reconfigura ela, né? E chama esses e essas, entre aspas, cristãos, né? Chamados, que se auto-intitulam cristãos, e aí se entenda cristão como aquelas mensagens que um suposto iniciador disso tudo pregou, e que, na verdade, essas pessoas muitas das vezes estão pregando outra coisa, né? Estão deturpando a mensagem, enfim. A gente poderia ficar aqui a noite toda dissertando sobre. Sim, sim. Que bom, né? Que bom que a gente poderia, sim. Mas a gente ainda temos dois convidados para hoje, assim. Então, Valdec, obrigado por aceitar o convite. Obrigado também por você ser essa onipresença nos saraus, né? Você é um cara que incentiva todos os saraus, todos os poetas, assim. Então, valeu, brigadão mesmo, de verdade. Tá bom, valeu. Valeu, fica bem. Ficaremos. Então vamos lá. Só lembrando que essa semana a gente está comemorando o ano do Outro Poeta Crônico, então a gente vai ter bastante evento, assim. Relembrando que na quinta-feira de manhã vai sair um podcast onde eu sou um entrevistado, Lorena Ribeiro me entrevista, então o que você está lendo vai ser especial me entrevistando. A gente vai no final da noite, ali às 7 horas, final da noite não, início da noite, tem a estreia do meu programa junto com o Ian Fraser, que é um programa chamado Rascunho Porreta. Esse programa vai estar no YouTube do Teclado Disléxico. Vai ser muito bacana também. Esse programa vai acontecer todas as quinta-feiras, esperamos Deus. Na sexta-feira vai ter um bate-papo com a galera da Biblioteca de Ítalo, às 3 horas da tarde, 15 horas. E no sábado, a Célia estava aqui, né? A Célia estava aqui, vai ter um sarau do Ser de Arte, do coletivo Ser de Arte. Então, se vocês quiserem enjoar da cara de Anderson Chon, essa semana ela é feita para isso, assim, porque eu vou estar em vários lugares. Cara, nossa live vai ser derrubada, porque já vai dar 1 hora, rapidinho, né? Já 8h53. E aí eu vou sair, eu vou encerrar a live, mas voltem, assim, porque a gente ainda tem duas convidadas que são pessoas muito especiais mesmo. Maria Ávila, uma poetisa feminista que faz um trabalho muito bacana, assim, difundir a literatura feminina, e Lari Chef Geek, a nossa a chefe de cozinha mais especial do mundo. Então eu vou fechar essa live, mas voltem, beleza? Vamos lá? 3, 2, 1.